Sejam todos bem-vindos, prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas do canal Mensagem da Última Hora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa série Você Crê na Bíblia? Vamos falar a respeito, vamos pensar a respeito, aprendermos juntos a respeito de salvação é por graça. Sim, a salvação é um presente gratuito. Não tem como nós comprarmos a nossa salvação. Ela custou um alto preço. Ela custou sangue. Sangue inocente. Ela sempre custou sangue. Nós vimos que o sacrifício para a expiação dos pecados sempre custou sangue. Mesmo lá no Velho Testamento, desde o princípio, desde o primeiro sacrifício feito, realizado por Abel, ele custou sangue. Então, o preço do pecado, o preço de ter escolhido o evangelho da serpente, o evangelho de Satanás, o evangelho do diabo, ele é alto, sempre foi alto. As consequências são altas. O preço para pagar, para o resgate do que ele causa, também é alto. Só que ele nos é dado de forma gratuita. Ele nos é oferecido, ou seja, a salvação nos é oferecida de graça, por graça. Favor imerecido de Deus. Agora, prezados irmãos, é oferecido, é dado de graça para aqueles que a querem. É dado de graça para aqueles que decidem receber, aceitar a salvação. Nós estamos vendo isso no decorrer de todos os assuntos que nós passamos, os desdobramentos que fizemos ao longo desse tempo até aqui. Vimos que o plano de Deus, ele não é um plano que pode ser comprado. Você pode comprar inúmeros outros planos. Você pode comprar, inclusive, um plano que leva esse corpo físico para a sepultura. Você pode comprar um plano. Se você tiver, não precisa de muito para adquirir um plano. Né? Pode pagar ele a prestações. Você passa o tempo que você estiver vivo pagando por esse plano, mas não é muito não. Não é muito. O plano para levar esse corpo físico e guardá-lo em um determinado lugar ou dar um outro fim, né, que você decidir para o corpo físico. Agora, para a sua alma, não é possível comprar. Não é possível. Não vem através de doação, de forma intencional ou influenciada. Não. Dinheiro não compra. Doação de bens não compra. Não há o que fazer, humanamente falando. Não é fazendo o bem. Não é nada disso. A salvação, ela é gratuita. Ela é um presente que nos é dado por Deus. Agora, ela é um presente, a salvação é de graça, a salvação é um presente, mas ela vem com responsabilidades. Em Lucas, capítulo 14, versículo 27 ao 29, o próprio Jesus nos avisa que nós devemos calcular o custo que nós teremos ao receber o seu presente gratuito de salvação. Então, devemos aceitar, mas devemos aceitar conscientes do custo que nós vamos ter para aceitar esta salvação que é dada de graça, que é dada por graça. E por que nós devemos estar cientes,
conscientes deste custo. Porque já vimos anteriormente, vimos o que é ser um verdadeiro cristão. E ser um verdadeiro cristão é renunciar. É renunciar a muitas coisas. Porque se nós estamos professando ser cristão, mas estamos andando como o mundo, agindo como o mundo, sendo como o mundo, tendo os mesmos costumes do mundo, tendo as mesmas tradições do mundo, estamos professando da nossa boca para fora. Mas aqueles que estão no mundo estão vendo que verdadeiramente não somos cristãos. Agimos como eles. Então, para sermos salvos, há um custo. É preciso renunciar. E Jesus nos disse, ele nos avisou que nós deveríamos considerar isto. Se desejamos ser discípulos, verdadeiramente discípulos, ou desejamos nos chamar de discípulos, mas agir como a multidão agia. Desejar Jesus somente pelos benefícios que ele nos traz. Mas quando se trata de seguir a sua palavra, o seu evangelho, aí não. Aí nós preferimos um evangelho misturado. Mas é bom estarmos atentos, que é o evangelho da serpente. É o evangelho enganoso. É o evangelho que não garante salvação verdadeiramente. É um evangelho que lá no final, aqueles que o seguirem vão se decepcionar. Então, como acontece com qualquer presente gratuito, existem responsabilidades. Ele é gratuito, mas ele exige responsabilidade. A responsabilidade de expressar, de mostrar apreço, de desejar, de honrar o doador, honrar o presente que recebeu. É como se você ainda não estudou a Bíblia e não procurou conhecer a respeito das cidades de refúgio. Nós indicamos que você medite um pouquinho sobre cidades de refúgio. Veja se alguém que entrava numa cidade de refúgio, lá no Velho Testamento, se ele podia ficar reclamando depois que ele entrou na cidade de refúgio. Eu estou aqui, mas eu não gosto dessa vida. Eu estou muito preso aqui dentro. Eu estou sob um domínio que eu não gostaria de estar. O que acontecia? Eles eram expulsos. Expulsos, e aí aquele acusador que estava rodeando ali, que permanecia rodeando a cidade de refúgio, o pegava de volta. Então, decidir pelo Evangelho de Cristo é vir, aceitar e sentir-se satisfeito. É sentir-se bem com o Evangelho de Cristo. É o que nós estamos vendo aqui. É a responsabilidade, é o custo que nós temos. É ficar ao lado de Jesus e permanecer como os discípulos permaneceram. Então, nós temos recebido esse presente, Deus nos dá esse presente, mas devemos manter no nosso coração um espaço, um lugar onde permanecerá a fé que nos ajuda a nos mantermos na transformação de nos tornarmos uma nova criatura em Cristo. Ele nos dá essa transformação, conforme nós vimos anteriormente. Ser um verdadeiro cristão não é feito pela nossa mente, é o próprio Espírito Santo que nos faz isso. É Ele quem nos faz, que nos torna, quem nos ajuda a nos tornarmos um verdadeiro cristão. Mas tem um custo. E em seu aviso, Jesus diz aqui: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Ou estamos desejosos e verdadeiramente permitimos que ele seja o nosso domínio, ou não podemos ser chamados de discípulos. Então a salvação de fato é gratuita, mas o discipulado vem com essa grande responsabilidade de viver a sua vida de acordo com a palavra e pelo exemplo, não por aquilo que nós falamos, mas acima daquilo que nós falamos deve ser pelo nosso exemplo, pela vida diária, ensinar os outros, e como já citamos anteriormente, sermos sal para os outros, provocar sede.
conforme palavras do próprio Jesus. Então, uma das maiores responsabilidades do discipulado cristão, do verdadeiro cristão, é continuar na palavra do Senhor. Só então seremos verdadeiramente seus discípulos. João capítulo 8, versículo 31. É pela graça que Deus nos chama para sermos seus discípulos. E é pela graça que Ele nos capacita a continuar em sua palavra, fazendo aquelas coisas que agradam o Pai Celestial, isto é, estarmos debaixo da salvação, vivendo e se manifestando em vida, na nossa vida diária, através das nossas atitudes diferentes do mundo, é que nós professamos, através do exemplo, é que nós podemos professar que somos verdadeiramente cristãos. Que mesmo vivendo através de corpos mortais, a nossa alma é uma nova alma. É uma alma que recebeu o novo nascimento. E aí, conforme vimos anteriormente, o apóstolo Paulo dizendo: e através do Espírito Santo, nós sujeitamos o nosso corpo físico ao desejo do novo Espírito, ao desejo do Espírito Santo, ao processo de novo nascimento, para que nós possamos então receber o prêmio da salvação, que nós vamos ver logo em seguida. Então, pela graça de Deus, isso é, o que o nosso Senhor Jesus fez, Ele se colocando na semelhança de carne pecaminosa conosco, pagando o preço do nosso pecado, para pagar os nossos pecados, para pagar o alto custo. Ele, Cordeiro inocente, morreu, derramou seu sangue, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou e redimiu assim, dando-nos a salvação aos filhos e filhas caídos de Adão, e nos trouxe de volta para Ele mesmo, nos dando àqueles que tinham morrido antes dele e estavam debaixo do sangue daqueles cordeirinhos inocentes, salvação eterna para eles. E também a nós, que viemos depois, e que podemos ter a nossa fé restaurada à fé dos apóstolos, conforme vamos ver no decorrer desta série, e então herdarmos também a salvação, recebermos também a salvação e receber, portanto, o prêmio da salvação que está relatado aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Pois a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido. Esse corpo físico que vai para a terra, ele será transformado. Nós receberemos um corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Agora, prezados irmãos, vimos até aqui que devemos, se desejamos entrar no reino de Deus, devemos aceitar o Evangelho de Cristo, o Evangelho completo. Devemos alimentar a nossa alma com a árvore da vida, e não com o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, devemos ser obedientes à palavra de Deus, não ser desobedientes. Agora, como ser obedientes? O que é ser obedientes? Como nós podemos entrar no reino de Deus? Nós vamos falar a respeito disso no decorrer desta série, iniciando com o próximo vídeo. Desejamos falar com você, desejamos que você esteja acompanhando e esteja conosco nesse nosso próximo vídeo, quando vamos falar a respeito desse assunto, de como entrar no reino de Deus. Se você ficou com alguma dúvida até aqui, abaixo desse vídeo tem um link, você pode clicar, falar diretamente conosco. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, inscreva-se para que você possa, então, receber todas as notificações de novas postagens. Ficamos por aqui, desejando que Deus esteja falando e continue falando ao seu coração. Um abraço e até breve.